Para muitas pessoas, Jesus Cristo não passa de uma invenção da mente humana, da necessidade que o ser humano tem de encontrar ou criar um Salvador, um Deus para servir ou uma razão para sua existência. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma afirmação, aliás, de um relato, um testemunho de Augusto Cury, um ex-ateu. Se você ainda não leu nenhum livro de Augusto Cury, você está perdendo tempo. E eu quero analisar com vocês um trecho de uma declaração de Augusto Cury que está no site, que o link está aqui na descrição, você pode clicar e conferir. Augusto Cury disse assim: poucas pessoas foram tão longe no ateísmo como eu. Por pesquisar a construção de cadeias de pensamentos e a gênese dos conflitos humanos, eu considerava Deus, bem como Jesus Cristo, como desculpa do cérebro que não aceitava o fim. Então, para muitas pessoas, Jesus, Deus, ele é apenas uma ideia formulada na mente humana para lidar com a morte, inclusive, ou com o pós-morte. Pessoas que temem a morte, pessoas que precisam de um Salvador, precisam criar um Deus. Para Augusto Cury era isso. Para mim, Deus era um produto imaginário do psique, para aliviar sua dor diante das frustrações e das perdas existenciais e da inevitabilidade da morte. Então isso era Deus para Augusto Cury. Mas duas coisas mudaram o meu pensamento. Primeiramente, ao estudar exaustivamente o funcionamento da mente humana, descobri que ela tem fenômenos que ultrapassam os limites da lógica. Para produzir um pensamento, entramos na memória e no meio de trilhões de opções, resgatamos verbos, substantivos e pronomes sem saber como fazemos. A construção de cadeias de pensamentos não pode ser explicada pelo universo físico-químico cerebral, pelo computador biológico do cérebro. Compreendi que só a existência de um Deus fantástico poderia explicar o anfiteatro da nossa inteligência. O segundo ponto que chamou a atenção de Augusto Cury, note, isso antes dele era ateu. Então isso aqui foi os dois fatores que praticamente mudaram a sua visão. Então aqui ele não está falando de fé, certo? Ele fez uma análise, ele não está falando de fé, de religião ou crença, mas de algo lógico, um raciocínio lógico que Augusto Cury teve. E ele diz assim: o segundo momento foi o estudo das reações dos pensamentos e das entrelinhas das ideias de Jesus. Consegui compreender que era, preste atenção, impossível que ele fosse fruto de uma ficção. Nenhum autor poderia construir uma personalidade como a dele, que ultrapassa os limites da previsibilidade psicológica. Amá-lo não é apenas um ato de fé, mas uma decisão de muita inteligência. Então veja, Augusto Cury passou a acreditar não por mera fé ou religião, mas após um estudo, e Augusto Cury era ateu, e ainda ateu, decidiu estudar, vasculhar, se aprofundar, e entendeu que Deus e Jesus não poderiam ser criados, inventados, após a análise de todos esses aspectos que eu apresentei para você. Portanto, se Jesus não é real para você, se para você ele não existe, ou para você ele é um monte de coisa que alguns falam, isso é para você. Mas não diga que nós acreditamos em Jesus porque somos tolos, ignorantes, irracionais, vocês não pensam, vocês são ilógicos. Não diga isso. Porque aqui é o relato de um ex-ateu. Sim, existe ex-ateu. Augusto Cury está aí para contar a história. Você tem os relatos dele, você tem os livros dele. Jesus trouxe ensinamentos riquíssimos, poderosos. Amar o próximo, ajudar o próximo, perdoar, servir, ajudar até o inimigo, aquele que persegue, que fala mal de você. Jesus,
ensinou sobre transformação, sobre mudança de vida. Algumas pessoas dizem: Jesus não criticou nada, Jesus não pediu para abandonar nada. Certa vez, Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Ou seja, mude sua vida, sua conduta, suas práticas. Deixe de lado isso que você está fazendo, pois é mal. Vá e não peques mais. Segundo Augusto Cury, eu vou repetir. Segundo Augusto Cury, nenhum autor poderia construir uma personalidade como a dele, de Jesus, que ultrapassa os limites da previsibilidade psicológica. Amá-lo não é apenas um ato de fé, mas uma decisão de muita, preste atenção, uma decisão de muita inteligência. Quem está dizendo isso não é o Evandro, é Augusto Cury, um ex-ateu.